fala? Que é? Você consegue entender o que ela fala? Ela quem? Quem é que vai traduzir? A chama pria. É a chama fria? Putz. Ai, cara. Por quê? Tudo bem, vamos lá. Ó, tô aqui, qualquer coisa. Oi? Qualquer coisa você pode me perguntar. Tá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Então, antes de mais nada, eu presto meus pranamas ao Mudiksha Guru Shishmad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, também minhas humildes reverências aos pés de lótus, ao meu Siksha Guru e Sannyasa Guru Shishmad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e a Shishmad Bhaktivedanta Swami Maharaj, aos Vaishnavas e Vaishnavis,
She can speak loudly. So she needs to speak loudly. Loudly. Yeah, loudly. Então nós viemos aqui a essa casa para ouvir Harikatha e fazer Sankirtan. Pradipada Prabhu, por favor, sente e ouça Harikatha. Dê o ventilador para ele, senão ele vai sofrer. Shanta Maharaja aqui já. Eu estava esperando por você por tanto tempo. Você estava dormindo no sono profundo, né? Então agora eu vou começar o Harikatha. Por favor, se sente. Por favor, se sente. Sente-se e ouça o Harikatha. Por favor, sente-se e ouça Harikatha. Tá tudo fechado. Aí depois você recomeça. Se você não ouvir Harikatha, como vai ser? Por favor, sente-se. Chama Priya. Chama Priya. Chama Priya. Speak loudly. Loudly. Because I have to speak. If I speak, I cannot listen. I have to listen higher than my voice. Para quem vai entender? Fala com alguém que sabe falar. Não foi, cara? Inglês? Então, quando a boa fortuna da diva chega, ela obtém a chance de se associar com o sadhu, Krishna Prasada. Mahaprabhu está dizendo que neste mundo material, Ananda Koti, há muitas divas. Todo mundo está sofrendo neste mundo material devido ao karma. Há milhões e milhões de brahmanas.
E quando a sukriti fica madura, a pessoa obtém a associação do sadhu. Nem todo mundo é afortunado para sadhu sangha. Às vezes o sadhu está ali, mas a pessoa não pode obter a associação. Se a pessoa não tiver chadra, ela não pode obter, ainda que ela tenha associação do sadhu, ela não pode obter o benefício. Os mosquitos se associam com o sadhu também, não é mesmo? E como que é a associação do mosquito? Ele está chupando o sangue do sadhu. Isso não é se associar com o sadhu. Só se sentar na frente do sadhu não é associação com o sadhu. Você deve aceitar os ensinamentos do sadhu. No Chaitanya Charitamrita está mencionado. Se você quiser obter Krishna Prema, você tem que seguir 3 regras. Quais são elas? Você deve ouvir apropriadamente. Bhakta Padaduli. A poeira dos pés de lótus do sadhu. Bhakta Padaduli. Esse é a primeira. E o segundo é? A água que lavou os pés de lótus do sadhu. E o terceiro são os remanentes de praçada dos devotos. Se a pessoa aceita isso, então se a pessoa aceita essas coisas, ela obtém prema. Narada Muni está dando este exemplo no chamado Bhagavatam. No chamado Bhagavatam, na conversa entre Vyasadeva e Narada Muni. Então não é o Chaitanya Charitamrita, perdão, é o chamado Bhagavatam. Nós devemos ouvir a história de vida de Narada Muni. Quando ele tinha 5 anos de idade, a mãe dele ficou viúva. Significa que o pai abandonou o corpo. Aí ele estava dizendo, meu pai abandonou o corpo e minha mãe cuidava de mim. Estava contando a história da vida dele, Narada Muni. E ela estava trabalhando em outra casa e ela trabalhava nas casas dos outros e cuidava de mim. E muitos santos foram à nossa vila na época da Chaturmasya. Qual é a época de Chaturmasya? Qual é o mês de Chaturmasya? É o mês de Shravan. E o último é Kartika. De acordo com... Isso é mencionado no Hari Bhakti Vilasa. Então o sadhu foi ali próximo à minha vila. Na folha de bananeira. Você deve achar essa folha de bananeira.
Agora a gente dá prato de papel do mercado. Vejam, prato de papel do mercado. Então, de acordo com o tempo, local e circunstância, a gente acaba tendo que fazer essas coisas. Então, por isso, a minha mãe costumava servir os sadhus todos os dias. Ela limpava o local com a vassoura. Ela arrumava as folhas de bananeira, colocava um pouco de água. E eu, Narada Muni está dizendo, eu era muito pequenininho nessa época. Mas eu ouvia o Harikatha dos lábios de lótus do sábio. Então, fazia serviço para os sábios. Eu limpava o Achaman Patra. E os sábios estavam realmente felizes comigo, satisfeitos. Eu estava ouvindo o Harikatha com tanta curiosidade. Se ouvir o Harikatha com muita curiosidade, o sadhu fica muito feliz. O sadhu quer que a diva se liberte deste mundo material. Por ouvir Harikatha, a pessoa que se purifica, de outra maneira ela não poderá ser feliz. Se você cantar por si mesmo, o seu coração não será purificado, você será aparado. Mas se a pessoa ouvir Harikatha dos lábios de lótus do sábio e assim cantar, ela poderá cantar o Shuddhama. Se você ouvir o Harikatha do sábio, o Harikatha entrará pelos seus ouvidos e irá até o coração, e o seu coração será purificado. Por isso que o Srimad Bhagavatam menciona que dentre os membros de Bhakti, o mais elevado é ouvir Harikatha. Então devemos ouvir o Harikatha dos lábios de lótus do sábio. No Harikatha tem tanta potência. Se a pessoa faz Harinama simplesmente por conta própria, ela faz, não é uma parada. Às vezes numa parada, às vezes numa parada. Então o que você deve fazer? Você deve ouvir o Harikatha dos lábios de lótus. Eu estava ouvindo o Harikatha com tanta curiosidade dos lábios de lótus e sábios. E aí, após o sábio tomar praçada, com a permissão deles, eu aceitava o remanente do sábio. A poeira, os pés de lótus do sábio, e dão um reino. Essas três coisas são muito importantes. A poeira dos pés de lótus, a água que lavou os pés e os remanentes. O próprio Deus aceita a água dos pés de lótus do devoto. Sudama.
পূর্ববাংলা O próprio Krishna aceita a poeira dos pés de lótus de Sudama. রাস্তার মধ্যে চৈতন্য মহাপ্রভু একটা লীলা প্রকাশ করলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে গেল জ্বর হয়ে গেল। Então, quando o Mahaprabhu অনেক পরীক্ষা estava indo pregar, ঔষধ দিল, কিছুতেই মহাপ্রভু জ্বর হবে না। ele ficou com febre e muitos médicos foram, quando ele estava indo pregar nessa época, ele teve febre. তখন নিমাই বললেন যে E ব্রাহ্মণের muitos médicos foram lá e perguntaram como nós podemos diminuir sua febre. মহাপ্রভু শুদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণ জল তিনি E ele disse, me dê a água que lavou os pés de lótus dos Brahmas. Quando eu tomar essa água, minha febre ela diminui. Então, o próprio Mahaprabhu está dando os ensinamentos. আর ভক্তগণের Então, os ultistas, os remanentes, আমি নিত্য প্রত্যহ os devotos, সেই সাধুগণের চরণ ধূপ জল তাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ então eu estava tomando esses remanentes todos os dias, Narada Darish estava dizendo. E aí, pouco a pouco, হরিকথায় তো রুচি হবে না যদি পূর্বজন্মের স্বীকৃতি না থাকে। e eu obtive tanto apego pelo Harikata. হরিকথার রুচি না হইলে অন্য সেই Se você não tiver sukriti de vidas passadas, você não poderá ter gosto pelo Harikata. নকায় No Chaitanya Charitamrita é mencionado. ভগবান শ্রীহরি বিশেষ ইনসান ভগবান শ্রীহরির কথা যদি রুচি না হয়, O próprio Deus está কিছু dizendo. করলেন সব নিয়ম পালন করলেন, হ্যাঁ, Se você seguir outras regras e regulações, অন্য সেই শ্রম সব কাজগুলো mas não ouvir e não ouvir o Harikata do Senhor, tudo isso será perdido. ভক্তরাতে আমাদের Então, রুচি না, হ্যাঁ, ধর্ম সংস্কৃত পুংসান então nós devemos ter ruti e যদি যদি gosto, desenvolver gosto pelo Harikata. বর্ণাশ্রম ধর্ম সব ঠিক করে পালন করুন, ব্রহ্মচারী হোক গৃহস্থ বানপ্রস্থ সুনাম, Todos devem seguir o Varnashana Dharma. কিন্তু হরিকথাতে রুচি না হলে Todos devem seguir o Varnashana Dharma. কোনো লাভ হবে না। এই জন্য নারদজি বললেন Se a pessoa segue o Varnashana Dharma, mas não ouve Harikata, então tudo fica perdido. চরণ ধৌত জল Então, Narada Rishi estava dizendo. আর Todo dia eu ia até os sábios, bebia água, que lavou os pés deles, os charanamita e também os তারপরে remanentes. আমার E eu ficava lá. ভগবত ভাবে ভক্তিদের দৃষ্টি নিশ্চিত হল, E aí, como resultado disso, eu obtive tanta mista no Harikata. বিশ্বাস Então, assim pode se obter fé. তাই নারদজি De outra maneira, não se কথা terá বললেন যে আমার Então, Narada Muni está contando a história de sua vida, হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি কেমন হলো, de como o Bhakti pode se manifestar. এইভাবে 4 মাস যখন 4 মাস এই মন্ত্র যদি কেউ জপ করে Então, este mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, deve sempre ser cantado. Por meio deles, obteríamos Siddha e mantra. সাধুগণ যেতেন, হ্যাঁ, Onde quer que o sadhu vá, জানেন আমিও ভ্রমণ করতাম, এইভাবে eu seguia ele. Narada Rishi estava dizendo. পূর্ণ নদী রয়েছে, সমস্ত নদীতে আমি স্নান করেছি আর সাধুগণের Onde eu ficava cansado, me banhava nos locais sagrados e todo o punya eu obtive. E eu obtive curiosidade pelo Harikata e vontade de ter o darshana do Senhor. একদিন আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করি, ভগবান নিকট E se a pessoa যে প্রভু tiver আপনি যদি কৃপা করে দেন, por esse processo, a pessoa desenvolve a vontade de ter o darshana do Senhor. Então eu estava orando ao Senhor, por favor, me dê seu darshana. যেমন আকাশে বিদ্যুৎ Então o Senhor me deu darshana só সেই সময় por alguns segundos. Por alguns segundos o Senhor apareceu.
Apenas por poucos segundos o Senhor apareceu diante de mim. E o Senhor é tão lindo. Vishnu, Kaustubha Mani. Ele usava essa Kaustubha Mani, Vaishanti Mala. E aí eu obtive fé nisso. Quando a pessoa vê o Senhor, ela obtém tanta. A pessoa perde a consciência. E aí quando eu recobrei a consciência, eu orei: oh meu Deus, você é muito lindo, por favor, se mostre novamente para mim. E Deus me falou, eu acho que foi uma voz aérea que falou para ele: você viu essa minha beleza, mas neste corpo você não verá de novo. Você terá que abandonar este corpo e ir para a minha morada para poder me ver novamente. E aí, quando eu ouvi essa instrução, eu fiquei pensando. Ele falou. Não, o Senhor falou para ele. Então ele foi para um lugar sático, para a floresta. Eu decidi ficar num lugar solitário. Porque se eu ficar com as pessoas, eu vou ter que ouvir assuntos mundanos, materiais. Então eu decidi permanecer sozinho na floresta. Eu estava esperando pelo momento quando meu corpo material iria terminar para obter um corpo espiritual. E aí eu fiquei sozinho na floresta, sem associação de ninguém. Eu estava fazendo kirtana da Namirupa Lila do Senhor. Narada Muni estava tocando a sua vinha. E o que ele estava cantando? Radharamana Giridhari. Narada Rishi estava só. Ele estava na floresta, cantando os santos nomes. E ele estava esperando. Quando eu serei capaz de abandonar este corpo feito de 5 elementos? Quando eu poderei abandonar este corpo? E serei capaz de ter um corpo espiritual. Satchidananda. Eu serei capaz de ter um corpo espiritual e de ir para Vaikunta. No Shastra está mencionado. A única opção para ter Bhakti é Sadhu Sangha. Não está ouvindo? Então, a poeira dos pés
de lótus do sado, seus remanentes, e a água que lavou seus pés de lótus. É a única maneira de obter o Senhor, mas isso são significados externos. O que as pessoas fazem? Elas pegam à força a poeira dos pés de lótus do sado. O que significa a poeira dos pés de lótus do sado? Significa seguir as instruções e os ensinamentos do sado. Então, significa que devemos seguir os passos do Shuddha Bhakta. Ir atrás, não na frente, mas atrás. Isso é chamado Anuvraja. Então você deve ir atrás e não na frente. Isso é chamado Bhakta Padaduli, a poeira dos pés de lótus do sado. E o segundo, que é a água que lavou os pés de lótus do sado, significa o quê? Ouvir o Harikatha dos lábios de lótus do sado. Se você não ouvir Harikatha, se você pegar à força a água que lavou lavou os pés de lótus do sado, se fizer isso à força, o sado não ficará feliz. Ele ficará feliz se com fé você ouvir Harikatha. Isso é o Bhakta Padaduli. E Bhakta Bhukta Avashesha. Isso significa que você deve aceitar o humor do sado. Você deve aceitar o humor do sado. De outra forma, veja o que Gurudeva comeu, Rasagula, que delícia. Isso é uma concepção material. É uma concepção material. Você deve aceitar os remanentes do sado quando? Então ele está contando agora a história do discípulo que recebeu a instrução de comprar 4 rasagulas no mercado do Guru. Mas aí ele foi lá comprar. Quanto que custa uma rasagula aqui? 10 rúpias? Não. Quanto que custa aqui uma rasagula? 6 rúpias? 6 rúpias por rasagula? Não, tá muito barato, não é possível. ₹40. Quanto é o preço? 40 rúpias. Então o discípulo foi ao mercado. E aí, quando ele retornou, o Guru só estava com uma rasagula. Aí o Guru perguntou: uai, eu te dei dinheiro para você comprar 4 rasagulas. Tem uns visitantes aqui na casa. Então eu te pedi para comprar 4, mas você me volta com uma. O que aconteceu? Aí o discípulo disse: Gurudeva, eu comprei 4 rasagulas. E aí o discípulo disse: ontem você mesmo falou que agora a gente está na era de Kali. Toda vez que você for ao mercado, você tem que provar para ver se o que você está comprando é bom ou não. Porque os comerciantes podem te enganar e te dar coisas ruins. Então você tem que ver bem, analisar o que você está comprando. Eles vendem coisas velhas. Na Gaudiya Mata,
Então no Guriya Mata isso é comum, pessoal. O pessoal pega o quitre do que sobrou da noite anterior, esquenta e serve. Mas se alguém comer isso, vai ficar com dor de barriga. A barriga vai reclamar. Então o discípulo estava dizendo: você disse que tinha que testar antes de comer, experimentar, ver se estava bom ou não. Então eu experimentei uma, eu peguei uma para testar, para ver se estava boa. E aí o que aconteceu? Quando no caminho de volta, eu pensei na minha mente: você falou ontem no Harikatha, Gurudeva, que o número 3 não é bom. O número 3 é inauspicioso. Se duas pessoas falem, todo mundo escuta, mas se tiver 3 ali na conversa, grande problema. Por quê? Porque o número 3 é inauspicioso. Então, eu estava levando 3 nessagulas, eu falei: isso não é auspicioso. Então deixa eu comer mais uma. Então sobraram 2. Então eu estava trazendo as 3 rasagulas e continuei pensando, perdão, as 2 rasagulas e continuei pensando: só tem você e eu. Só há você e eu, Gurudeva. Então só fica eu e você. E você é sempre misericordioso. Todos os seus remanentes, o que quer que você coma, você sempre guarda um pouco para mim. Então eu estava pensando na minha mente: só tem 2 rasagulas, então uma vai ser para Gurudeva, a outra vai ser para mim. Então eu estava pensando na minha mente: então é melhor que eu tome logo a minha parte agora. Então quantas sobraram? 1. E Gurudeva falou: mas que tolo você é! Como é que você conseguiu comer 3 rasagulas? Aí, como você foi capaz de fazer isso? Sabe como, Gurudeva? Aí ele pegou a última, abriu a boca e botou na boca para mostrar para o Gurudeva como é que ele comeu. Então agir assim não é uma coisa boa. Isso é feio. Essas 3 coisas são importantes para o sadhana. Você deve aceitar o bhava do sadhu, né? O remanente dele significa o bhava. Se você não aceitar o humor do sadhu e dos Vaishnavas, o seu bhajana não vai acontecer. O próprio Senhor está aceitando o humor do Bhakta. Em qualquer humor que o devoto esteja, ele vai servir o Senhor e o Senhor vai aceitar esses humores. O Senhor vai aceitar esses humores. Então, nós devemos aceitar isso muito cuidadosamente. Faça a bhajana e você vai obter isso no seu coração. Se você ouviu o Harikatha, o seu coração será purificado. E aí, com o coração puro, você poderá obter Bhakti do Senhor. E aí você terá nista. Você vai ficar fixo. A sua mente vai ficar fixa, você vai obter nista. Para onde a mente vai parar de vaguear para lá e para cá? Para onde a mente está indo? Para coisas materiais. O próprio Arjuna disse na Gita, Arjuna em pessoa falou:
Oh, meu amigo Krishna, এই মনকে স্থির করে a minha mente é muito inquieta. যদি মন স্থির না হয় তাহলে আমরা ভোজন করতে পারি না। Como é que eu posso fixar a minha mente? Sem uma mente fixa não é possível fazer bhajana. ইন্দ্রিয় রাজাকে মন। হ্যাঁ? যদি মন A mente é a rei do sentido, é a rainha dos sentidos. Se você não controlar a mente, todos os sentidos ficarão irrequietos. পঞ্চদের জ্ঞানমাত্রা রয়েছে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর পঞ্চ 5 জ্ঞানেন্দ্রিয়। sentidos চক্ষু কর্ণ de trabalho e 5 de aquisição de conhecimento. Panchagendriya এগুলো হচ্ছে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর e 5 Karmendriya e 5 Gyanendriya. আমাদের যত Então, mas o rei dos sentidos é a mente. কোথায় যাচ্ছে? রূপ রস শব্দ স্পর্শ। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ। এতে তন্মাত্রা বলে। কি বললাম? পঞ্চ Belo aroma, uma melodia, belo som, uma bela forma. Onde haja objetos dos sentidos, a mente vai para lá. শব্দ গন্ধ স্পর্শের দিকে যাবে। যেমন A natureza dos sentidos é ir até os objetos dos sentidos. Os olhos vão através da bela forma, o nariz do belo cheiro, do cheiro bom. E qual é a natureza dos olhos? Olhar belas formas. Naturalmente, para onde que os olhos vão? Eles naturalmente vão até as belas formas. Se houver uma bela flor de lótus, todo mundo vai ficar olhando. Os olhos vão até lá. নাক কোন দিকে যাবে? এখানে সুন্দর গন্ধ। E o nariz? E o nariz fica atrás do cheiro bom. Onde tem uma boa fragrância, o nariz vai atrás. প্রস্ফুটিত রয়েছে বাগানে। বাগানে Onde há belas flores, um jardim bem cheiroso. আসছে যখন, তখন নাক কত সুন্দর এখানে গন্ধ। Emana de um belo jardim uma doce fragrância. E aí você vai querer ir lá cheirar isto. E a língua? A língua quer saborear. আর আমাদের চামড়াগুলো ত্বচা মানে ত্বচ। Ela quer saborear comida gostosa. E a pele? হ্যাঁ? Ela quer saborear এটা হচ্ছে নরম আর এটা হচ্ছে কঠিন। o toque. হ্যাঁ? আমাদের শরীরে Isso é duro, isso é macio. হ্যাঁ? Qual é o maior dos nossos sentidos no corpo? É a pele. চামড়া দিয়ে ঢাকা রয়েছে। O corpo é coberto com a pele. এই জন্য আমরা ঠান্ডা গরম É coberto não, é o maior órgão do nosso corpo, é a pele, né? শক্ত অথবা কোমল এগুলো অনুভব। E aí ele fica vendo. Nós podemos sentir se uma coisa é dura, se é macia, শব্দ গন্ধ se é fria, se é quente. কানটা আমাদের কোন দিকে যাবে? E, যদি কোনো কেউ pelos ouvidos, nós vamos até os belos sons. Se tiver um kirtana belo sendo feito, o ouvido vai até lá, não vai? মনকে যদি কন্ট্রোল করে নিয়ে যায় তাহলে এই সব প্রেম Mas se você for capaz de controlar a mente, você será capaz de controlar todos os sentidos. Então, por isso, o próprio Krishna diz: কন্ট্রোল করতে পারে না। se você conseguir controlar todos os sentidos, você vai conseguir controlar a mente. Se você não puder controlar a mente, você não vai poder fazer bhajana. মন হচ্ছে রাজা। ইন্দ্রগণের রাজা হলেন E se a pessoa puder controlar a mente, ela vai poder fazer qualquer coisa, porque a mente é o rei dos sentidos. করতে পারে না। যদি মনের সঙ্গে সংযোগ না হয় হ্যাঁ? তারা আমার Você não vai poder trabalhar, realizar tarefas com as suas mãos e pés se a mente não estiver, se a mente não quiser. মনের সঙ্গে Você não vai poder andar. কথা বলে চলতে হবে। Tudo está conectado à mente. তাই না? A mente está conectada com a mente. O corpo está conectado com a mente. এস্টিমেট Se você quiser andar, এস্টিমেটে চলি না তখন অন্তিম যখন হয়ে থাকে তখন কি বলে মাইন্ড স্টেট
Cuidado com os seus passos. Cuidado com os seus passos. Preste atenção. যদি মনটা ওদিকে Preste atenção nos seus তাহলে passos. আপনি ভুলে যাবেন যে Se a mente ficar indo Cuidado com o degrau. para lá e para cá, se você ficar distraído, você não vai ver onde está pisando. মাইন্ড ইউর Presta atenção onde você anda, onde você É como pisa. aquele sinal, cuidado com o degrau. Aquele aviso, cuidado com o degrau. Tem aquele aviso, cuidado com o degrau. কেবল চোখের দ্বারা দেখা যায় না মনের সঙ্গে চোখের হলে A pessoa não olha só com os olhos, a mente tem que estar conectada com os olhos. কিন্তু সেই বস্তুকে কখনো আর দেখতে পাবো না। যখন মানে চোখের সঙ্গে আর Tem muita coisa na sua frente, mas quando que você realmente vai enxergar aquilo ali? Quando a mente estiver conectada com os olhos. Aí você vai conseguir ver as coisas. Similarmente, se a pessoa quiser ver o Senhor, se quiser ver o Senhor, ela vai ter que controlar Maia. এখন একটা ওই বুড়ি কি করছে জানেন? Ela vai ter que controlar a mente, perdão. তার মধ্যে যে লাইট পোস্ট রয়েছে না আলো জ্বলছে না। Então, havia uma senhorinha একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন যে que estava procurando uma coisa. E alguém viu e perguntou: o que a senhora está procurando? আমার E a senhorinha falou: ó Baba, সুই সুইচটা হচ্ছে হারিয়ে গিয়েছে হ্যাঁ? এই জন্য আমি এখানে a minha agulha, eu perdi a minha agulha. আমি এখানে A senhorinha falou: estou procurando estou procurando pela minha agulha, eu perdi, estou procurando aqui. A senhorinha respondeu. সুইচ নিয়ে আপনি কি করেছিলেন E a pessoa falou: আমি ওইখানে o que a senhora estava fazendo com a agulha? হ্যাঁ বলে কোন জায়গায় বলে এখান থেকে Ah, eu estava fazendo uma guirlanda. তো এখানে কেন আপনি খোঁজ করছেন বলে আমি যেখানে গাঁথা সেলাই করেছিলাম A 50 metros daqui, সেখানে আলো নাই a gente estava fazendo guirlanda lá. Mas lá está sem luz agora. Lá está sem luz. এখানে কি রয়েছে Onde eu estava fazendo guirlanda, agora está sem luz. Mas aqui tem luz. Mas por isso que eu vim para cá para procurar a minha agulha aqui, porque aqui tem luz. এখানে ট্রাই করছে অন্ধকারে আর সে খোঁজ করছে Mas aonde que está a agulha? A agulha está perdida lá onde ela estava fazendo guirlanda, mas lá agora estava escuro. Então a pessoa falou: então você tem que ir lá procurar a agulha lá, মনে করে যে porque a agulha está lá. আরে যেখানে পড়ে গিয়েছে সেখানে যেতে হবে হ্যাঁ আমার লাইটটাকে ওইখানে নিয়ে যেতে হবে Aonde você perdeu, você deve procurar. সুইচটাকে Leve a luz para lá, দেখতে পাবে ilumine o local. Aonde você perdeu a agulha, você deve ir lá procurar. Qual é o significado disso? বুঝবেন Onde encontrar o Senhor? ভগবান কোথায় Onde está Deus? ভগবানকে Onde encontrar o Senhor? ভগবানকে দর্শন করতে যান হাত উঠান Quem quer ter o Darshana do Senhor, levanta a mão. যান না এ ভগবান Você quer ter o Darshana do Senhor? Onde está Deus? তোমার হৃদয়ে সদা Deus está no seu coração. বিশ্রাম গোবিন্দ পাহেন মোহ গোবিন্দ কোথায় বিশ্রাম করছেন বৈষ্ণব গণে শুদ্ধ বৈষ্ণব গণে Onde o Senhor descansa? No coração do Shuddhabhadshinaga. গোবিন্দ পাহেন মোহ Ele descansa no coração do devoto puro. হরে শুদ্ধ বৈষ্ণব গণে যেখানে সেখানে ওই অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে সুস্থা আর খুঁজছে কোথায় লাইট করতে পাওয়া যাবে A senhorinha perdeu a agulha no escuro. ভগবান E estava procurando হলে em outro local onde tinha luz. Ela ia poder achar a agulha? Não. প্রতি বিপাতে তখন সেই ভগবান Então, se você quiser alcançar o Senhor, você deve ir até o Sadhu, se associar com ele, ouvir Harikatha. Aí você vai poder ter o Darshana do Senhor. Então você deve servir os devotos. Se você servir o devoto puro, o Senhor ficará feliz. যে আমার সেবা করে Então o próprio Deus está dizendo: যিনি আমার ভক্ত se você me servir diretamente, eu não ficarei feliz. Mas se você servir o meu devoto, eu ficarei mais feliz. বলছেন
porque os meus devotos são mais queridos por mim. भक्तेर सेवा Então, no Bhagavata está dizendo que você deve servir mais os devotos do que o Senhor. No Bhagavata está mencionado que सेवा करले भगवान भगवान você deve servir o devoto puro do Senhor. Aí você vai poder obter o Senhor. Por isso que é dito Bhakta, Bhakti e Bhagavan. भक्त के प्रकाश करें लेकिन একটা কথা বলা হয় ভক্ত ভগবানকে ছাপায় মুদ্রণ করে আর Então, o Senhor revela a glória dos devotos e os devotos revelam a glória do Senhor. আমার গ্রন্থ প্রকাশ করেন না সেই গ্রন্থের মধ্যে Então, o Senhor revela a glória dos devotos e os devotos revelam a glória do Senhor. আর কি লেখা থাকে ভক্তের No Shastra é mencionado que ভগবান নিজেকে লুকায় os passatempos do Senhor são mencionados. O Senhor está se escondendo, mas os devotos revelam o Senhor. চৈতন্য মহাপ্রভু নিজ মুখে ভক্তগণের মহিমা কীর্তন Então o Senhor está escondendo as suas glórias e os devotos as revelam para todos. তিনি আগে Chaitanya Mahaprabhu, ele estava sentado. আবার ভক্ত E aí ele estava glorificando o que cada um dos devotos estava fazendo, sentado com os devotos. Eles estavam ali sentados com Chaitanya Mahaprabhu, Swarupa Damodara, Raya Ramananda, Savavama Bhattacharya. নিজে আগে এক ভক্তের নাম সেখানে Então todos os devotos estavam ali reunidos com Mahaprabhu e Mahaprabhu estava glorificando cada um dos devotos. Veja, Raya Ramananda, ele é o maior dos devotos. Swarupa Damodara, Rupa Goswami, Sanatana Goswami. মহাপ্রভু তাদের মহিমা কীর্তন আবার ভক্ত Mahaprabhu estava glorificando cada um dos devotos. যখন উপগোস্বামী পাঠ করেছে কি বলেছে অনাবৃতকারী Ele estava glorificando Sri Chaitanya Mahaprabhu. পরম Shrilupa Goswami está dizendo: হরি পরম সুন্দর দেবী কর্ম সন্দেহিত সদা হিরে কন্দরে শ্রীমতুমা citou aqueles loucos Sri Chaitanya Manubhistana. Mahaprabhu, এই শ্লোকের মধ্যে আর মহাপ্রভু এই শ্লোক শুনে হ্যাঁ উপরে মহাপ্রভু খুব ভিতরে মহাপ্রভু খুব প্রসন্ন হয়েছেন হ্যাঁ কিন্তু বাইরে após ouvir este shloka, Mahaprabhu, ele ficou internamente muito satisfeito, mas por fora ele mostrou raiva. Porque ele disse: por ouvir esse shloka, Mahaprabhu তারপরে মহাপ্রভু বললেন এই শ্লোকের সব disse: কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে কম হয়ে গেছে tudo é tão belo nesse shloka, mas está faltando algo. Ele citou o shloka, depois Anarpita Charintira. অলঙ্কার দিয়ে সজ্জিত করে সাজিয়ে দেওয়া কিন্তু তার যদি Uma senhora, uma moça está decorada, uma mulher com muitas joias e ornamentos mais. ঠিক তদ্রূপ মহাপ্রভু বললেন এই শ্লোকে তো সুন্দর রয়েছে E ela botou um bindi আমার নামটা আসার preto. জন্য E aí a beleza dela vai se incrementar. তোমার কয়েকটি হৃদয় কন্দরে পুরতুবা সচিনন্দন গোস্বামীর নাম ছিল এই কথাটা কৃষ্ণ মহাপ্রভু বললেন Então esse é o nome de Mahaprabhu. আমার নাম আসার জন্য Então Mahaprabhu está dizendo: গঙ্গা জলে জমানো সুরাবিন্দু পড়ে গিয়ে গঙ্গা জল পবিত্র então quando এক ধরা গঙ্গা জল meu nome foi falado nesse shloka, ভগবানের সেবা কিন্তু সেই গঙ্গা জলের মধ্যে Gangajal é pura. সুরা মানে মদিরা যদি দেওয়া হয়
তাহলে সেই গঙ্গা জলটা কি হবে? Se tiver uma gota de algo তারা আর na ganga, ঠিক তদ্রুপ মহাপ্রভু বললেন। হ্যাঁ, isso ficará impuro. রচনা করেছেন। E ninguém poderá adorar o Senhor com essa ganga de algo. Então, tipo, se tiver uma sujeirinha em algo, vai estragar tudo. ভগবান কি বললেন? Isso ele quis dizer. Então, esse sloka é muito lindo, mas porque meu nome foi colocado nesse sloka, estragou tudo. যেমন Mahaprabhu disse isso, mas o Goswami falou, não, não, porque o seu nome está ali, ele ficou mais bonito. মধ্যে যদি এক বিন্দু যদি Se há uma comida muito boa no prato, হ্যাঁ, তাহলে সেই কর্পূর বাসিত জল e se tiver um pouquinho de cânfora, হ্যাঁ, প্রসাদ আরো স্বাদিষ্ট। tipo, se tiver uma água de cânfora, a praçada vai ficar ainda mais gostosa. তার মানে কি? Então Mahaprabhu hesitou. করেন। আর ভগবান Significa o quê? Que o Senhor glorifica o devoto e o devoto glorifica o Senhor. Então, agora Pujapati Shanta Maharaj vai dar um pouquinho de Harikatha para vocês. E aí vai ter o Arati e depois à noite vai ter mais Harikatha. Então, por favor, ouçam Harikatha. Eu vou terminar o meu Harikatha aqui.